uma das atividades mais significativas naquele momento era a dança, né? A dança foi uma das primeiras atividades que eles realizaram em termos de movimentação, assim, a fim de exibir qualidades físicas, expressar sentimentos, seja num caráter de ritual, porque às vezes tudo que eles fossem fazer, eles faziam dessa maneira. Se fossem casar, faziam um ritual de dança, né? Se fossem admirar a lua, um ritual de dança. Então tudo era através de ritual e o que levava à questão de dança. Então a dança para eles era uma atividade física muito significativa, certo? Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar o slide? Sim, eu vou sim. Outra coisa, o jogo também era uma atividade significativa para eles, né? Só que aí eles viam mais como atividades sociais, né? E naquele momento tinha-se o salto em altura, né? Que para eles é, simbolizaria o crescimento de raízes. A corrida ia lembrar aquela questão da ondulação das espigas de milho, então como se tivesse altos e baixos. E a velocidade era valorizada como se fosse algo da juventude, ou seja, quanto mais jovem fosse aquele jovem, né, aquela pessoa, ele era mais veloz. Então, para eles, quem fosse mais jovem era mais veloz do que quem fosse mais velho, né? Só abrindo um parêntese aqui na explicação, se porventura os slides começarem a piscar para vocês, é normal, é por causa do programa que eu estou gravando a aula, mas aqui está normal, certo? Só para explicar mesmo. Então aí a gente chega na China, né? Então a gente vai dar uma passada aí pelos principais países e continentes naquele momento, pelo desenvolvimento da história da educação física no mundo, né? Então a China, eles parecem ter sido os primeiros a racionalizar o movimento humano, né? Eles emprestavam ali um forte conteúdo médico com um sistema de ginástica terapêutica. Então, eles foram hábeis caçadores, lutadores, nadadores, praticantes de esgrima, de hipismo e de um esporte que hoje a gente conhece como futebol, mas naquela época o futebol era chamado de Tusushu. Então, o primeiro nome que o futebol recebeu, né, que foi na China, foi esse, Tusushu, é o que a gente conhece hoje como futebol. Na Índia, é reconhecida ela como uma nação que conseguiu atingir o maior grau de espiritualidade de toda a humanidade, né? Dentre as práticas realizadas naquele momento pelo povo hindu, a gente vai destacar o desenvolvimento da yoga, porque para eles não se tratava apenas só do corpo físico, mas ele se preocupava com o intelectual, com o emocional, e isso aí ia objetivizar a questão da identificação da essência divina e a purificação do corpo. Então, através do yoga, a pessoa não só estaria preparando o seu corpo físico, mas também a questão do intelectual e emocional. E a junção desses três pilares, eles faziam o quê? Objetivava a identificação com a essência divina e também a purificação do corpo. Então, se você praticasse yoga e conseguisse equilibrar o corpo físico, intelectual e emocional, eles acreditavam que você estaria aí tendo uma aproximação divina, né, com os deuses e, consequentemente, tendo uma purificação do corpo. No Egito, né, os egípcios eles exercitavam os seus guerreiros com treinamento muito rigoroso, né? As suas práticas esportivas elas eram muito variadas. Por exemplo, a luta, a natação, o remo, o atletismo. Então, a civilização egípcia ela também teria características semelhantes à na Grécia, né? Na Grécia eles tinham o mérito de não separar o físico do intelecto, e também foi na Grécia que surgiram os Jogos Olímpicos, né? A gente está prestes a iniciar aí os Jogos Olímpicos de Tóquio agora, tem menos de 3 meses, então a título de informação, os Jogos Olímpicos eles surgem na Grécia, né? E foi já também com esse intuito de não separar o físico do intelecto. Então eles acreditavam que a união do físico com o intelecto poderia sim desenvolver maior o ser humano naquele momento para a questão do desempenho em atividades esportivas, certo? No mundo ocidental, a gente chega na Inglaterra, né? A Inglaterra ela vai se destacar
como núcleo de uma mentalidade esportiva do mundo ocidental, certo? Ao contrário dos gregos e egípcios, eles vão se consagrar através do atletismo. É um esporte medieval, né? Porém, eles preferiam atividades coletivas do que individuais. E nesse momento eles investem num jogo com bola, que é o que a gente conhece como rugby, né? Então, lá na Inglaterra surge o rugby, justamente porque eles queriam investir em modalidades esportivas que fossem coletivas em vez de individuais, certo? No Renascimento, a educação física ela volta a ser desfrutada apenas pela minoria, ou seja, pequena parte daquela população é quem tinha direito a fazer educação física, isso no Renascimento. Por quê? A burguesia que estava crescendo, né, ascendente, quem estava no poder, a corte e somente as pessoas que faziam ensino superior é quem tinha acesso a fazer educação física. Aqueles outros, que não fosse nenhum desses três que eu acabei de citar, não tinha direito a fazer nenhuma atividade física, certo? Nessa época também, aquele escritor que a gente conhece hoje, o Da Vinci, ele também trabalhava não só com pintura, mas também com estudos. E aí ele começou a escrever estudos sobre movimentos e articulações do corpo humano. Então aí a gente já consegue ter uma outra visão desse cara, né? Desse cara que foi bem importante para a história, que ele não era só pintor, né? Ele passa a ser também um pesquisador. Final do século XVIII e início do século XIX. Então, foi nas últimas décadas do século XVIII, especialmente durante o século XIX, que a educação física ela vai experimentar aí um decisivo impulso, né? No sentido de sistematizar e institucionalizar como forma de educação no mundo ocidental. Ou seja, nesse período aí, existe um salto muito grande na valorização da educação física, né? Então, nesse período, as cidades, os países, eles começam a ver a educação física como algo sistêmico, algo que é institucional e que pode ajudar de alguma forma a educação no mundo ocidental, né? O primeiro programa moderno de educação física, ele dava importância à saúde e à educação. Então a gente já percebe aí que aí nesse período do final do século XVIII e início do século XIX, criou-se o primeiro programa de educação física. Porque eu errei, pessoal. É 18 aqui, certo? Faltou um Vzinho. Valeu aí, Maria Letícia. Foi só questão de digitação, acho que foi na pressa. Mas é final do século XVIII e início do XIX, certo? Então surge aí esse primeiro programa de educação física, onde a importância dele, né, a relevância desse programa era justamente melhorar a saúde juntamente com a educação. Então, para esse programa, compreendiam saltos, corridas, arremessos e lutas, né? Dava muita importância ao corpo sobre a mente e caráter e a saúde. Porém, isso deveria ser o objetivo básico da educação. Então, para esse primeiro programa, eles vão dar uma valorização muito grande a essa questão do corpo sobre a mente e caráter e a saúde. Então, esse aí foi o primeiro programa de educação física que surgiu dentro da história da educação física, né? Final do século XVIII e início do século XIX. Aí surge aí esse cara chamado Gutsmuth, né? Quem seria ele? Ele foi o primeiro autor a planejar intencionalmente a educação física, colocando o jogo como um meio de justificação da educação. O que é que ele pensava? Ele pensava que o jogo era um meio muito propício para que as pessoas conseguissem ter uma melhor aprendizagem. Então, esse Gutsmuth, ele foi o responsável, né? Ele teve uma grande importância metódica, justamente por introduzir o jogo como um meio justificado da educação, né? Então, chegamos aí à Dinamarca. Na Dinamarca, ela torna-se o primeiro país europeu a introduzir a educação física como uma matéria escolar. Então, até então, a gente não tinha educação física como matéria escolar. Ela vai surgir aí na Dinamarca, nesse período que a gente está compreendendo aí do final do século XVIII, início do século XIX, né, primeiras décadas do século XIX.
E, além disso, ela vai promover cursos de treinamento para professores e vai editar manuais de instruções. Como assim manuais? Naquele momento, também tinha-se a educação física como algo que fosse voltado para a educação como para a saúde. E existiam alguns manuais que autores eles criavam para que as pessoas seguissem, né? Como se fosse um manual de algum eletrodoméstico que a gente compra, que já vem ensinando como usar. Então existiam esses manuais onde as pessoas deveriam seguir para ter ou buscar uma qualidade de vida, digamos assim. Então, a partir daí que começaram a ter esses treinamentos de professores, começou também a questão de editar, né? Tipo, atualizar esses manuais de instrução. Professor, Oi. quanto tempo assim durou para poder fazer como assim entrasse para ser uma matéria de escola? Então, a gente tem aí que há muito tempo atrás, né, desde os homens primitivos até essa parte do início do século XIX, que foi quando a educação física mesmo entrou como matéria escolar, então tem uma grande quantidade de anos e até séculos, né? Porque foi praticamente no século passado, primeiras décadas do século 2020, que surge a educação física como matéria escolar. E foi justamente aqui na Dinamarca. Então, para que ela chegasse a ser uma educação física escolar, ela passou por muitas coisas, né? Ela passou por muitas situações, estudos, até que a Dinamarca resolve ser o primeiro país a introduzir a educação física como matéria escolar. Até então elas eram estudadas, questão de benefícios e tudo mais. A gente viu também ainda há pouco que somente em um determinado momento da história, somente a grande burguesia é quem podia fazer atividade física. Em outro momento da história, lá atrás, como a gente também vai ver mais na frente no Brasil, só quem fazia atividade física eram negros e escravos, ou seja, era sempre essa questão de confronto. Em um momento da história, uma parte da população podia fazer, a outra não, e vice-versa. Mas aqui, quando chega na Dinamarca, não. Ela se torna obrigatoriedade como matéria escolar, primeiro país é a Dinamarca. A gente também vai ver quando ela começa a fazer parte do, digamos assim, currículo escolar da gente brasileiro, que a gente vai entrar daqui a pouco na história da educação física no Brasil. Mas essa questão da entrada mesmo como matéria escolar, ela ocorre aí na Dinamarca, certo? E nas primeiras décadas do século XX. E esse cara aí, chamado Henrik Ling, né? Ele foi o primeiro cara que criou uma escola nacional de ginástica. Professor, mas o que é que tem a ver ginástica naquele momento? Naquele momento, a educação física ela era vista mais como atividades de ginástica, sejam laborais, para fazer antes ou depois do trabalho, ou durante, ou para desenvolvimento de saúde. Então, a educação física em si, ela cria-se a partir desse momento com a introdução da ginástica. Então, esses estudos aí que vinham da Europa, então todos se baseavam em movimentos ginásticos. Então, esse cara aí, esse sueco, ele cria aí a primeira escola nacional de ginástica, onde ela iria objetivar e desenvolver o corpo através do movimento. Então eles acreditavam, principalmente esse cara aí, que os movimentos ginásticos eles desenvolviam o corpo através do movimento. Então por isso que o primeiro pontapé da educação física ele vai ser voltado para movimentos ginásticos, certo? Deixa eu ver aqui o chat. Professor, quando a educação física chegou no Brasil como matéria escolar? A gente vê já que a gente vai entrar em educação física no Brasil, certo? Até aqui alguma dúvida? Acho que não, né? Então vamos passando. Esporte como educação, né? Então a educação física inglesa do século XIX, ela não foi muito influenciada pela filosofia nacionalista, né? Ela tinha um desenvolvimento diferenciado em relação ao restante da Europa. Nesse momento, a disciplina e o treinamento físico eram impostos ao povo nos países continentais. E aí eles visavam a defesa nacional, ou seja, preparamento de um exército para defender o país. E não era necessário ser na Inglaterra, né? Podia ser por uma posição geográfica isolada, ou então
uma poderosa marinha, né, para livrar de invasões estrangeiras. Então, naquele momento, nessa questão aí do século XIX, na Inglaterra, eles ainda preferiam olhar para a educação física como uma questão de disciplina e treinamento, né, imposto ao povo, pois eles preferiam defender seu território, seja em solo firme ou por questões de geografia, né, pontos geográficos, poderiam ser invasões pela marinha ou outro meio, e daí, por esse motivo, a sua maior contribuição ela não foi no campo da ginástica, né, mas no esporte. Então, a Inglaterra, nesse período da história, eles preferem não investir na ginástica, né, como outros países estavam fazendo. Mas eles preferiam investir no esporte, acreditavam que o esporte teria um desenvolvimento maior para o indivíduo do seu país em termos de disciplina e treinamento. Então isso aí era a visão da Inglaterra, né? Em meados do século XIX, o modelo esportivo predominante era o da classe média, ou seja, só quem podia fazer algum tipo de esporte na Inglaterra nesse período era a classe média. Então a gente já vê aí uma outra contradição também, né, em termos de quem faz atividade física, né? A gente já viu que anteriormente em outro país só quem fazia era a alta burguesia, agora a gente já vê aí na Inglaterra somente a classe média, e a gente vai ver no Brasil que só quem fazia atividades físicas no início eram apenas os negros escravizados, né? Mas a gente vai chegar lá. Então assim, nesses meados do século XIX, então, o modelo esportivo da Inglaterra era somente praticado pela classe média, né? Que deu aos vários jogos esportivos alguns descobertos, organização, regras, técnicas e padrões, né? Para as pessoas praticarem. Então, eles seguiam todos esses itens aí, né? Eles seguiam organização, regras, técnicas, padrões, quem poderia praticar, quem não poderia, que isso aí também a gente consegue ver até hoje, né? Então a Inglaterra ela foi a pioneira em aceitar e utilizar o esporte como meio da educação. Ana Gleice, eu acabei de explicar, certo? É porque como eu estou gravando a aula, possa ser que os slides pisquem para você, mas aqui está normal. É só questão mesmo do programa que está gravando, certo? Mas acredito que dá para vocês estarem olhando aí, sem atrapalhar. Então aí, a gente viu esse resuminho da Inglaterra, certo? Então agora a gente chega à história da educação física no Brasil. Então a gente vai ver a partir daí como ela se encontra com o Brasil, como é a questão da recepção dessa escola de ginástica na chegada para o Brasil, e vai discutir aí um pouco dela como será até hoje, certo? Então, a história da educação física no Brasil começa aí com os indígenas, né? Eles eram muito hábeis e na luta pela sobrevivência eles praticavam diversas atividades físicas, como aí já foi visto lá atrás com os homens primitivos, né? Existiam atividades dos índios como arco e flecha, natação, luta, caça e pesca, montaria, canoagem, corridas. Tudo isso os indígenas eles já praticavam naquele momento por questão de sobrevivência. Apesar disto, o jogo da peteca ele foi a única contribuição original dos indígenas ao universo esportivo nacional, certo? Então, a única atividade em que os indígenas contribuíram de forma original ao universo esportivo nacional foi o jogo da peteca. Então, com a vinda dos africanos como escravos no século XVI, surge aí uma dança, um misto de ritual, de luta, que hoje recebe o nome de capoeira. Então a capoeira ela surge aí com a chegada dos escravos africanos no final ou durante o século XVI. De forma sistematizada, a educação física no Brasil ela começa dentro de uma escola militar, né? Servindo aos propósitos militaristas de adestramento, ou seja, as pessoas que tiveram primeiro acesso à educação física, essas pessoas estudavam em escolas militares. E a gente sabe hoje, até hoje também, como a questão da seriedade, da questão como visto um estudo dentro de uma escola militar, né? Seguem regras, seguem padrões e tudo mais. Então, naquele momento não era diferente, né?
os propósitos militaristas para aquela escola naquele momento, naquele ano, período, era apenas adestramento, né? E preparação para a defesa da pátria. Então ele tinha esses dois objetivos, tanto questão de adestramento quanto preparação para a defesa da pátria. E aí eles reforçavam os sentimentos relacionados à eugenia da raça, reflexo da ideologia social, que eram dominantes naquele momento. Então, ou seja, eles reforçavam que para que se trabalhar a educação física dentro de uma escola militar, tinha que existir dois sentimentos. Um relacionado à eugenia da raça e o outro à reflexão de uma ideologia social, certo? Então, a escola militar naquele período, né, era baseado nesses dois tipos de sentimentos e tinha dois objetivos: propósitos militaristas de adestramento, como também defesa da pátria, certo? Aí chegamos aí também a falar sobre a Carta Régia, né? Então, em 4 de dezembro de 1810, a Carta Régia, ela criou a escola militar com o nome de Academia Real Militar, né? 2 anos após a chegada ao Brasil, a família real portuguesa. Então, 2 anos depois que a família real chegou ao Brasil, cria-se aí, através da Carta Régia, uma escola militar chamada Academia Real Militar. Nessa mesma academia, em 1860, é introduzida a ginástica alemã. A gente vai ver aí que dentro da história da educação física, 4 principais países são, digamos assim, diretamente ligados à criação da ginástica. A gente vai ver que é a ginástica nórdica, inglesa, francesa, e dentre essas, a gente vai ver que a partir daí, de 1860, é introduzido no Brasil a ginástica alemã, né? Então, primeira influência ginástica a nível mundial no Brasil foi através da ginástica alemã, né? Então, até próximo dos anos 60, o método de educação física oficialmente adotado nas escolas brasileiras era de origem militar, né? Proveniente de uma escola militar chamada Normal, que era na França, né? E aí abriram um polo no Brasil. Então, ela foi a primeira escola brasileira de origem militar, né? Ela teve origem na França, mas aí foi feito como se fosse um polo no Brasil. E daí o Brasil ele passa a ser divulgado por uma missão militar da França. Então, até próximo dos anos 60, recapitulando, o método de educação física no Brasil, ele passa a ser adotado como uma origem militar, devido à criação de uma escola militar, né, da França, e divulgado aqui no Brasil. Então, o Brasil ele passa a ser um divulgador, né, dessa missão militar do país, que é a França. Em 1824, né, com a primeira Constituição, que dava poderes ao imperador, surgem as formas educacionais. Então, em 1824, data importante, galera, é quando a educação física é vista já com um olhar voltado para a educação, e não mais como questão de adestramento ou a questão de defesa da pátria. Então, em 1824, já surgem aí algumas formas educacionais voltadas para a educação física, certo? Mais ou menos nesta época, tem início a história da educação física no Brasil. Chegaram os primeiros livros e em 1851 começa a legislação, ou melhor, começaram as leis referente à matéria, obrigando a prática da ginástica nas escolas primárias do município da Corte do Rio de Janeiro. Ou seja, o que são escolas primárias? Primeira etapa do ensino básico, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, que a gente conhece hoje, né? Então, em 1851, cria-se a lei onde obriga a prática da ginástica nas escolas do Rio de Janeiro. Então, nesse período aí, a educação física começa a ser implementada nas escolas, mas ainda como prática de ginástica, certo? Aí a gente tem algumas fotos de como era a educação física naquele período. Aí a gente percebe-se que
aparentemente é uma escola militar, por questões de adestramento, movimentos iguais, mesmo uniforme. Aqui também a gente já tem uma visão de como eram a educação física aí nas escolas, na questão primária, né? Nessa imagem que vocês veem no lado direito, professora com os braços abertos. Na outra a gente também tem uma visão de como era a educação física, certo? Mais fotos a respeito de como eram as aulas de educação física nesse primeiro momento, em que a gente vê questões de ginástica, né? Voltamos a perceber e confirmar sobre a introdução da educação física nesse primeiro momento, né, que é na educação básica, né, na educação primária. E daí a gente chega ao ano de 1888, né? Então, após a abolição em 1888 e a proclamação da República em 1889, se precipitaram os impulsos decisivos em relação à educação física, né? O futebol importado da Inglaterra, né, como a gente viu em 1894, ele começa rapidamente a sua escalada e populariza-se no início do século, né? Nesta época, vários outros esportes eles são introduzidos no mundo, né? Natação 1896, basquete e tênis 1898, né? Em 1933 foi fundada a Escola de Educação Física do Exército. E isso lembre-se que a gente está vendo aqui agora só o Brasil, né? Essas datas elas são importantes aqui para nível de Brasil. Então, em 1933 funda-se a Escola de Educação Física do Exército, né? O que essa escola faria? Ela permitia também a matrícula de professores civis. Então, poderiam se matricular alunos para estudar, como também poderiam se matricular professores que fossem da área civil, né? Até a criação dessa escola, encontraram-se apenas 2 estabelecimentos especializados, né? Que eram as escolas de educação física da Força Policial de São Paulo, né? E do Centro de Esportes da Marinha, ou seja, até essa data, 1933, só existiam 2 escolas no Brasil voltadas para a educação física. Uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. E essa do Rio de Janeiro, ela tinha sido a primeira a formar especialistas de educação física, ou seja, foram a primeira escola que formou professores especialistas da educação física, né? Essa escola do Rio de Janeiro. Na década de 70... Professor? Oi. Também tem a situação que antigamente também poderia ser assim, que fosse só mais para homens a educação na escola? Isso. Ou era para todo mundo? Isso. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que a educação física anteriormente ela é mais voltada para um público masculino. Com o passar do tempo, ela foi sendo obrigatória para os dois tipos de sexo, masculino e feminino. Isso a gente vai começar a ver daqui a pouquinho. Mas é isso mesmo. Primeira visão, a primeira, digamos assim, obrigatoriedade e permissão foi para o público masculino, certo? Então, na década de 70, inicia-se aí com a criação de um departamento de educação física e desporto. Ou seja, nesse ano é criado um departamento que vai ser responsável tanto pela prática dos desportos dentro do Brasil, quanto pela prática da própria educação física, certo? Então, na política nacional, né, no Brasil, a educação física e os desportos tinham uma grande importância, né? O esporte ele era considerado um dos mais valiosos elementos de apoio à formação do homem e também como coesão nasal e social. Ou seja, o esporte ele tinha agora, nesse ano, uma grande importância, porque ele tanto tinha uma questão de coesão nacional, ou seja, ele era coerente com o que o Brasil defendia naquele momento a respeito da educação física, como também questão social. Eles viam que quem praticava a educação física, eles tinham uma sociabilidade maior do que quem não praticava, né? Além disso, uma política esportiva ela torna-se socialmente justa, né? E democrática, ao possibilitar em que pessoas que tivessem talento esportivo, eles conseguissem subir na vida, né? Eles pensavam dessa forma.
e que encontravam condições para revelar-se independente de prestígio, nível, renda ou poder. Ou seja, naquele momento, a prática esportiva torna-se sociável justamente por isso. Quem tinha habilidades para fazer algum tipo de modalidade, ele teria essa ascensão, ele cresceria na vida. Isso aí seria independente se ele tivesse prestígio com algum político da época, por exemplo, se ele tivesse algum nível de renda maior ou menor, ou relações de poder. Então, quem tinha naquele momento habilidades para alguma modalidade, ele poderia então ter essa questão de sociabilidade bem maior do que outros que não tinham, né, essa habilidade. Então, resumindo, né, para a gente fechar nossa aula de hoje. Em 1500, né, existe aí a história da educação física no Brasil, e os primeiros registros se dão nesse período aí, 1500. Né? Quando os portugueses eles chegaram às terras brasileiras, eles encontraram índios que dançavam, saltavam, caçavam com arco e flecha e nadavam. Eram exercícios, em sua grande maioria, naturais, né? Eles faziam isso para sobreviver. Mas também haviam práticas ligadas à cultura indígena, como jogos de peteca, corrida, lutas. E daí as primeiras manifestações do movimento que mais tarde se tornariam a educação física, né? Com a chegada dos jesuítas, a educação física ela começa a ganhar contornos mais definidos, né? Digamos assim, a educação física começa a ganhar um corpo dentro da história. Então, de acordo com alguns pesquisadores, as contribuições científicas ao conceito do corpo nas escolas fundadas pelos jesuítas e alunos eram algo que fosse relacionados à participação de brincadeiras e jogos. Então, já naquele momento, com os jesuítas, eles acreditavam que brincadeiras e jogos proporcionavam uma melhor aprendizagem para os alunos, né? Então, aí elas foram também consideradas como as primeiras aulas de educação física em território brasileiro. Então, as escolas jesuítas, naquele período, no início, colocavam dentro do seu ensino brincadeiras e jogos, onde proporcionavam maior aprendizagem para os alunos, e daí ela tem esse marco aí na história brasileira, que acaba sendo como as primeiras aulas de educação física no solo brasileiro, né? E aí essas práticas elas não valiam nada, apenas lazer e recreação para esses alunos, certo? Colônia e Império. Durante o período colonial, né, com a vinda de negros escravizados para o Brasil, surge a capoeira, como a gente mencionou lá atrás. Essa capoeira era uma luta que utilizava o próprio corpo como instrumento, em defesa dos capitães do mato e tudo mais, e é praticada até hoje, né, como a gente sabe. Então, na época, a elite acreditava que exercícios físicos eram uma atividade somente para escravos, e que seus filhos deveriam se dedicar ao desenvolvimento intelectual. Então, nesse período da história do Brasil, só quem era para fazer atividade física eram os negros, né, escravizados. A elite queria que seus filhos estudassem porque acreditavam que o desenvolvimento deles se daria pelo intelectual. Aí foi somente no Brasil Império, né, em 1808, com a vinda da corte portuguesa, que se firmaram aí os primeiros tratados sobre a educação física no país, né? A educação e a saúde, elas passaram a ser uma preocupação das elites, e nesse contexto, os exercícios corporais se tornaram sinônimo de saúde física e mental. Então, as escolas então começaram a incluir a ginástica em seus currículos. Isso aí a gente está falando entre a colônia e o império, nessas duas partes do Brasil. Jamila, eu vou colocar no canal no YouTube, certo? Assim que acabar a aula, a gente está concluindo já, estou só revisando para a gente fechar o assunto. Já vou colocar no canal no YouTube e vou disponibilizar no grupo dos líderes que eu tenho, e ele coloca no grupo da sala de vocês, certo? Franklin Silva, o nome do canal lá. Então, continuando. A gente já está finalizando para eu colocar a lista de frequência, certo? Só para revisar mesmo o que a gente viu. Então, a importância da educação física na formação dos brasileiros, ela vai se consolidar somente em 1882, né? Nesse período aí tinha esse cara aí chamado Rui Barbosa. Ele foi o primeiro e o principal, digamos assim, nome a ter uma grande influência da educação física no Brasil.
né? Então, ele fez uma reforma chamada Reforma do Ensino Primário, Secundário e Superior. Essa reforma aí, ela relatava o valor do desenvolvimento físico aliado ao mental nos países mais desenvolvidos e sugeria a obrigatoriedade da prática em todas as escolas e para ambos os gêneros, incluindo a educação física como matéria de estudo. Então, Rui Barbosa foi o revolucionário da educação física no Brasil, né? Ele fez uma reforma na educação, onde reformou o ensino primário, secundário e superior, onde obrigou a prática da atividade física em todas as escolas, né? E também incluiu a educação física como uma matéria escolar e também abriu aí a educação física para os dois leques, tanto o masculino quanto para o feminino, né? Não tinha mais essa questão de só um privilegiado poder fazer e o outro não, certo? No século XX, a profissionalização da educação física aparece no Brasil República. Então, no Brasil República começa a surgir profissionais de educação física, mas aí eles tinham objetivo militar, né? As escolas de educação física, elas tinham como objetivo principal uma formação militar, né? A gente comentou isso lá ainda há pouco atrás. Em 1930, foi criado, através de Getúlio Vargas, o MEC, que a gente conhece hoje, né? Ministério da Educação e Cultura. A educação física obrigatória em todos os níveis escolares foi uma das formas do governo promover hábitos higiênicos de saúde para a população. Ou seja, a educação física, naquele momento que se torna obrigatório, ela tinha por finalidade promover hábitos de higiene e saúde para todos da população. E em 1939, né, é fundado aí a Escola Nacional de Educação Física e Desportos. Então, nessa data aí surge a primeira escola de educação física, chamada Escola Nacional de Educação Física e Desportos. Ainda no século XX, né, o esporte ele se revela como importante manifestação cultural. Enquanto no Brasil Imperial a natação, a equitação, a esgrima eram modalidades praticadas, o remo foi o principal esporte praticado no país até as primeiras décadas do século XX. Então, quando foram introduzidas modalidades diferentes, né, que é o caso do basquete, tênis, futebol, que são populares até hoje. Tá finalizando já, pessoal, um momentinho, viu? Eu estou só revisando o que a gente já viu, porque a gente já vai introduzir outro conteúdo na próxima aula. Eu já vou disponibilizar esses slides para vocês hoje também. Após a Segunda Guerra Mundial, né, e durante a ditadura militar no Brasil, a educação física ela ganha status de propaganda de governo, ou seja, pessoas que estavam no auge da fama, como por exemplo Pelé, Garrincha, eles começaram a ganhar muito dinheiro, mas porque o governo procurava eles para fazer propaganda política na televisão. E aí o ensino ele passa a ser direcionado para o rendimento esportivo, né, e performance do atleta. Então, o governo acreditava o seguinte: vou pegar o Pelé, que estava no auge, um craque de bola, vou colocar ele para fazer propaganda para incentivar as pessoas a entrarem no esporte, né? Então, nesse momento aí do Brasil, a educação física ela passa a ser direcionada para rendimento esportivo, né, e performance do atleta. E aí o regime militar ele vai investir em competições esportivas de alto nível, né? Então, o regime militar ele vai trabalhar em cima de investimento de competições de alto nível, justamente por visarem o rendimento esportivo e uma performance do atleta. Tudo isso aí a gente está vendo aí que ocorre após a Segunda Guerra Mundial, né? Sim, professor, mas e aí, como é que está nos tempos atuais? Nos tempos atuais, após a abertura política, né, nos anos de 1980, novas concepções elas vão surgir na área da educação física, principalmente a escolar. E o modelo mecanicista ele passa a ser questionado, né, tipo esquecido. O mecanicista é aquela coisa mecânica, faça isso dessa forma, entendeu? Então isso aí ele vai sendo questionado e esquecido porque a educação física escolar ela passa a ter uma nova concepção. Vão surgir aí estudos sobre o desenvolvimento psicomotor da criança, né, o movimento, desenvolvimento de questões de pensamento, a questões do físico, social e emocional juntos, e não só o físico, como a gente viu aí após a Segunda Guerra Mundial. E daí vai se dar uma formação maior
de um aluno, porque aí eu estou trabalhando a questão física, social e intelectual dele. 3 pilares em vez de apenas um, né? E atualmente a gente tem aí vários estudos em que vão se dividir em questões de espaço, que reconhecem o papel da educação física, seja para o desenvolvimento pleno de um aluno, né, por esses 3 pilares que eu mencionei, físico, social e emocional, como também uma importante ferramenta de aprendizagem, né, integração social e desenvolvimento da cidadania. Pronto, isso aqui a gente agora finaliza esse conteúdo, né, com esse resumo aí do que aconteceu mundialmente e pelo Brasil, pela história da educação física. Vou disponibilizar agora no chat o link da nossa aula da frequência. Aqueles que não tiveram acesso a essa aula de hoje, como eu falei, eu vou colocar a aula gravada no YouTube, vou colocar para os líderes distribuir nas suas respectivas salas o link para que eles assistirem. E também lembrem a eles de assinarem a lista lá no YouTube, colocando no comentário o nome completo, a série e a turma, certo? Sobre a aula de hoje, dúvidas? Alguma dúvida? Eu não. Pronto, aí está o link da aula. Então agradeço a todos pela participação, pela compreensão. No mais, até a próxima aula, certo, pessoal? Gratidão a todos. Bom dia, tchau, tchau. Valeu, prof.